Sabe aquela sensação de que o tempo simplesmente escorre pelos dedos? Que os minutos viram horas num piscar de olhos e a gente nem percebe? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num fenômeno que é super frustrante, mas muito, muito real: a cegueira temporal. Quem nunca, né? Aquele momento clássico de olhar para o relógio e levar um susto, sem acreditar no que está vendo. É uma experiência que quase todo mundo já teve, mas para algumas pessoas essa é uma batalha de todo santo dia. Esse cenário aqui é um clássico. A pessoa pega o celular só para responder uma coisinha rápida, coisa de 30 segundos, e quando levanta a cabeça parece que o mundo girou. Uma hora inteira se foi e o atraso já é certo. É a cegueira temporal atacando de novo. Mas afinal, o que é isso? Bom, nessa análise, a gente vai desvendar esse mistério. Vamos entender o que é a cegueira temporal, dar uma olhada na ciência por trás disso, ver os impactos na vida real e, o mais importante, claro, falar sobre estratégias para ter mais controle e onde buscar ajuda. Então, vamos lá. Começando pelo começo. O que, de fato, é a cegueira temporal? Vamos entender esse fenômeno que vai muito além de um simples relógio. De um jeito bem direto, a cegueira temporal é essa dificuldade constante em sentir a passagem do tempo. Não tem nada a ver com não saber ler as horas, sabe? A questão é não conseguir internalizar quanto dura um minuto, quanto dura uma hora. Isso, claro, bagunça todo o planejamento, os prazos e a rotina. E olha, este ponto aqui é talvez o mais importante de todos. A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma grande especialista no assunto, deixa bem claro: isso não é uma falha de caráter. Não é preguiça, não é desleixo, não é falta de consideração com os outros. É um lance neurológico. Entender isso é o primeiro passo para se livrar daquele peso da culpa. E os sintomas são bem variados. Talvez alguns soem familiares. Aquela dificuldade crônica de seguir um cronograma, sabe? Deixar tudo sempre para o último segundo. Ou então subestimar demais o tempo que uma tarefa leva. E tem também o famoso modo de espera. A pessoa fica ali sem fazer nada porque tá quase na hora de um compromisso, mesmo que ainda falte uma hora inteira. Tá, mas por que isso acontece? Vamos avançar um pouco para entender como isso funciona lá dentro do cérebro. A ciência já nos dá umas pistas bem interessantes sobre a origem da cegueira temporal, principalmente em pessoas com TDAH. As pesquisas mostram que não é coisa da cabeça no sentido de ser inventado. É literalmente coisa do cérebro. Pessoas com TDAH podem ter uma atividade cerebral diferente, mas reduzida justamente nas áreas que cuidam da percepção do tempo. O córtex pré-frontal, que é tipo o nosso gerente executivo interno, também funciona de um jeito diferente, o que afeta o planejamento e a atenção. E quem reforça isso é o Dr. Paulo Matos, um neurologista super renomado. Ele aponta para circuitos bem específicos do cérebro, como o fronto estriatal e o cerebelo, que são fundamentais para a gente processar o tempo. Quando eles funcionam de um jeito atípico, digamos assim, a nossa bússola temporal interna fica toda desregulada. Ok, a gente já entendeu a ciência por trás. Mas e na prática? Como isso se traduz na vida real, no dia a dia? Bom, os impactos podem ser gigantes, afetando o trabalho, os relacionamentos e até a saúde mental. E esse slide ilustra perfeitamente os dois lados da mesma moeda. De um lado, o hiperfoco. A pessoa mergulha tão fundo em algo que gosta que o mundo some, e junto com ele, a noção do tempo. Esquece de jantar, de dormir. E do outro, a má estimativa. Aquela eterna sensação de que, dá tempo, que acaba levando aquelas correrias desesperadas para não perder um voo ou entregar um trabalho. E o peso disso no mundo profissional é impressionante. Uma pesquisa do Ibope trouxe um dado alarmante: 57% dos brasileiros com TDAH relatam ter problemas no trabalho, especificamente por causa dessa dificuldade de gerenciar o tempo. Ou seja, não é um problema pequeno ou trivial, é algo que afeta a vida de muita gente. Mas calma, a boa notícia é que tem jeito de lidar com isso. Não é sobre curar a cegueira temporal, mas sim sobre desenvolver um tipo de sistema de navegação externo. Vamos ver agora um verdadeiro kit de ferramentas para ajudar a retomar o controle. A gente pode agrupar as estratégias em 3 grandes passos. Primeiro, tornar o tempo visível. É usar e abusar de alarmes, cronômetros, calendários coloridos. Se o tempo é algo abstrato, a gente precisa torná-lo concreto. Segundo, planejar com folga. Dividir aquelas tarefas gigantes em pedacinhos menores e sempre adicionar um tempo extra de segurança.
Se algo parece levar 20 minutos, planeje 30. E terceiro, estabelecer limites. Programar pausas, definir horários para hobbies e para o descanso. O autocuidado não é luxo, é necessidade. Agora, às vezes, só as ferramentas que a gente usa por conta própria não são o suficiente. E tá tudo bem com isso. Buscar ajuda profissional é um sinal de força e é o próximo passo lógico para quem precisa de um suporte mais estruturado. Aqui no Brasil, o tratamento costuma seguir 2 caminhos. Existe o medicamentoso, com remédios que podem ajudar a regular a atenção e, por consequência, a percepção do tempo. E tem o tratamento não medicamentoso, que é tão vital quanto e que inclui terapia cognitivo-comportamental e coaching, que ajudam a criar estratégias para o dia a dia. Como os especialistas sempre dizem, os remédios são só uma parte da solução. E para quem pensa em dar esse passo, existem recursos excelentes no país. A ABDABA, por exemplo, oferece muita informação e listas de profissionais. Hospitais universitários costumam ter ambulatórios especializados. Grupos de apoio, tanto presenciais quanto online, conectam pessoas com as mesmas experiências. E até aplicativos podem ajudar na organização. O suporte existe e está acessível. Então, o ponto crucial, a grande virada de chave é esta. A ideia não é lutar contra o jeito que o cérebro funciona, mas sim aprender a trabalhar com ele. É entender as próprias particularidades e construir sistemas de apoio que funcionem, deixando a culpa de lado e abraçando a estratégia. E fica aqui esta reflexão final. Que pequenas mudanças podem ser feitas, talvez hoje mesmo, para começar a trabalhar em parceria com o próprio cérebro, em vez de viver uma batalha constante contra ele? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma relação muito mais saudável com o tempo e consigo.